Ou seja, com algumas pessoas a gente teve uma relação que nos trouxe muito amor, com outra pessoa nos trouxe muita tristeza, com outras pessoas foi uma sensação de rejeição, com outra pessoa foi uma sensação de, nossa, sou enorme, com outra a gente se sentiu diminuída. Isso tudo vai nos moldando. E a gente não deixa aquilo que a gente vivenciou na relação com Maria, na relação com Maria, a gente carrega aquele afeto para as demais relações. E a gente vai se misturando, vai se formando, vai se moldando e vai criando esse colorido aí na nossa existência. Lembrando que não é uma existência acabada. Hoje, isso sou eu, mas daqui a pouco posso deixar de ser, vir a ser, transformar-me em outra coisa, né? Em outra situação, em outra pessoa, porque eu estou nessa constante transformação, porque eu estou sempre me relacionando e eu estou sempre construindo, afetando e sendo afetado mutuamente. Então essas cores é para a gente representar as nossas relações. Imagina que cada cor dessa vai ser uma dimensão afetiva, né? Vai ser um sentimento diferente para ir nos constituindo. Então, só para a gente pensar que é um pouco daí que vem a ideia máxima da gente compreender o que são as relações, como que a gente se relaciona, como é que sou eu na vida do outro, como é que o outro me atravessa, como que a gente se afeta mutuamente, quem são os agentes responsáveis por tantas vinculações na nossa vida. E a gente também é responsável pelo outro, né? Então, eu já parto aí de uma conversa sobre as nossas relações e constituições primárias. E aí eu não posso ir muito longe sem dizer que a nossa constituição primária vão ser as nossas relações familiares, né? Porque a primeira instituição que a gente tem acesso, em geral, é a instituição família. Por que eu digo em geral? Porque a gente sabe que tem pessoas que moram em situações de abrigo, entre outros. Eu estou falando do geral, do mais comum, tá? Então, a relação, a instituição família vai ser a primeira que a gente tem acesso. Então, vão ser as nossas principais relações, porque elas vão ser simplesmente anorteadoras de talvez o resto das nossas vidas. E eu digo talvez porque a gente tem a possibilidade de passar pela vida e nunca parar para refletir sobre ela e viver simplesmente um dia atrás do outro. E a gente tem a possibilidade e talvez até a necessidade de reeditar, de ressignificar essas experiências, né? Então, assim, primeira coisa já para a gente pensar, e eu já coloquei bem no título, né? A culpa é de quem? E coloquei aí um sinalzinho para a culpa ficar em destaque, porque geralmente é o que a gente costuma fazer, né? Culpabilizar o outro. E aí eu já lamento, já vou dizendo de antemão, com quase 10 minutos de conversa, de que não é bem assim, né? Que a culpa não é do outro, nem minha. A gente vai começa a transformar esse nome para responsabilidade, né? Porque culpa tem um peso, parece um chicotinho que a gente bate na gente e eu bato no outro. Vamos pensar em responsabilidade. E aí, o primeiro passo aí dessas relações que eu trago é a família. Existem padrões familiares que a gente carrega talvez para sempre, né, na nossa vida. E esses padrões vêm da minha relação com o pai, com a mãe, com os avós, com os bisavós, são padrões familiares. E esses padrões vão desenvolvendo como se fossem círculos de transmissões, que a gente chama de transmissões transgeracionais. Então, são registros que vão sendo passados, são mitos familiares, são segredos familiares, que às vezes a gente não tem noção, que às vezes a gente não sabe, nossa, eu me comporto assim por quê? E quando a gente vai tentar compreender, às vezes uma avó fazia a mesma coisa, desde coisa muito simples, como um hábito, uma reprodução de modelo, que seja uma reprodução financeira. Eu não consigo me organizar financeiramente. Mas quando a gente vai ver, toda a família não consegue se organizar financeiramente, né? Você não é o exclusivo nisso. Foi um padrão que você aprendeu, foi um modelo que você aprendeu ao longo da convivência com os teus familiares. Então, às vezes, a gente tem reproduções religiosas, né? Reproduções que são de caráter
religiosos. Todo domingo eu vou à missa. Eu gosto de ir à missa? Não, nem sei, mas meus pais vão, eu sempre fui desde pequena. E a gente vai reproduzindo, né, de uma forma quase normatizada, dia após dia. Então, isso a gente vai falar desses padrões familiares, desses modelos familiares. E tem de várias dimensões. Já coloquei como exemplo religioso, afetivo, financeiro, mas existem muitos outros. Assim, quando a gente estuda, por exemplo, mulheres vítimas de violência, quando a gente vai ver a história de vida dessas mulheres, muitas delas, para não dizer todas, né, eu não tenho acesso a todas, mas a grande maioria delas tem um histórico de violência na família inteira. Né? Já viu muitas situações de homens que agrediam suas companheiras, às vezes a própria mãe, às vezes uma tia, às vezes a avó, às vezes toda a família. Né? Muitas situações de abuso sexual, a gente vê essa mensagem transgeracional sendo passada e muitas vezes ela é velada, ela é não dita, passa a ser um segredo familiar justamente por isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, assim, é essa origem das minhas relações. E essa origem das minhas relações vai estar na família. E aí a gente precisa começar a compreender como que a minha família se relaciona, como que ela se molda, né? Como é que são esses modelos, o que é repetitivo na minha família. Quando a gente atende família, a gente vê, por exemplo, situação de divórcios. Quando a gente vai ver a maioria daquela família, todo mundo se divorcia, ou já é muito comum, ou às vezes quando você pretende continuar casada, diz, não, mas você está passando por momentos difíceis, separe, porque todo mundo já está acostumado, né? Já é comum. Outras famílias é completamente o contrário, aguenta o que for daquela relação para permanecer casado, porque todo mundo é casado, porque matrimônio tem que ser eterno e etc. Né? Tem que ser casado até que a morte separe. Tem famílias, reproduções de modelos, por exemplo, famílias que têm uma dinâmica alcoolista. Então a gente vê desde um chá de fraldas até alguém que vê a óbito, o álcool está muito presente nesse modelo familiar. Eu tive um paciente, eu fico tentando mudar as histórias, que é para não correr jamais o risco de falar alguma coisa assim, de um paciente. Mas lembrando aqui de uma situação em que um paciente, tentando misturar aqui as histórias, o paciente ele tinha uma família que tinha essa dinâmica, né, alcoolista, e ele começou a namorar com uma moça que era religiosa. E ele se surpreendia os eventos que faziam, que eles não tinham álcool. E ele disse assim, gente, mas é estranho, vocês terminam uma festa sem ninguém brigar, sem ir pra porrada, sem ter confusão, e vocês não bebem nada e conseguem se divertir. E ele começou a tentar fazer isso na família dele. O que foi que aconteceu? Ele começou a ser excluído pela família. Então, e aí começava a fazer quase que bullying com ele, né? E aí ele viveu naquele conflito entre permanecer nesse padrão familiar ou romper com esse padrão familiar. E isso eu estou dando um exemplo, tentando misturar para não ser nem parecido com o caso atendido, mas só para a gente ter uma ideia de uma forma caricaturada, o quanto esse padrão muitas vezes nos aprisiona, né? Porque esse padrão muitas vezes ele é passado ao longo do que a gente chama de ciclo familiar. A gente não sabe muito disso no nosso dia a dia, de uma forma assim, de senso comum, mas a família ela tem um ciclo, né? Do mesmo jeito que o ser humano nasce, cresce, reproduz, isso aqui, morre, a família também tem um ciclo familiar. São 6 fases do ciclo familiar. Então, a primeira fase, que é uma que quase não acontece, né? Que é a fase onde você sai de casa e vai morar sozinho. Quase ninguém faz isso. Em geral, a gente sai de casa e mora da casa dos pais e vai morar com alguém. Geralmente com um companheiro, uma companheira, esposo, mulher, casa, enfim. Então, por que seria um ciclo tão importante, né? E quase ninguém faz? Porque é o ciclo onde ali você morando só, você vai ter uma compreensão do que é uma vida adulta, de quanto custa um shampoo, como é que é fazer vínculos ali com outras pessoas, de ter as suas responsabilidades e saber quem você é. E começar, de certa forma, a fazer uma diferenciação de você e da sua família, seus irmãos, seus pais, etc. Então, essa fase seria importantíssima e ela raramente acontece. Então, o que é que acontece? Em geral, a gente já entra na segunda fase do ciclo familiar.
Essa segunda fase é quando a gente vai formar um casal, né? Um casal vai começar a ter uma família. Então, veja, às vezes a gente sai da casa dos pais direto para morar com alguém e a gente leva para essa relação uma mala de tudo que a gente aprendeu com os pais. A gente não se diferencia dos pais, da nossa família de origem, e começa uma nova família e entra ali numa outra relação. E às vezes a gente se relaciona com companheiro, companheira e etc., como se fosse o pai, como se fosse a mãe, a mesma coisa que a gente vivenciou com o irmão ou com a irmã, a gente reproduz esse modelo. E aí os conflitos vão começar também nessa família. Eu lembro também de outra situação de atendimento, onde a paciente diz assim: Luciana, você imagina que a minha família, todo mundo era como se fosse um centro cirúrgico. Tudo num lugarzinho, a casa mega arrumada, tudo brilhando, tudo no lugar. Aí eu caso com uma pessoa que a casa dele parecia uma faixa de Gaza, tudo fora do lugar. A cozinha parecia que era na sala, a sala parecia que era no quarto. Imagina essas duas pessoas irem morando juntas. Os valores atravessados, as crenças atravessadas, sem eles saberem nem quem eram, né? Que dirá quem é o outro para a gente começar uma família. Então, essa é a segunda fase do ciclo. E essa é uma das que dá mais conflitos, né? E aí tem a terceira fase, que é a chegada de uma criança, de um bebê, porque aí muda, né? Altera, um terceiro na relação. São novas expectativas, novas possibilidades, vem os avós se metendo na educação do filho, e aí vem os conflitos internos, a vida sexual precisa ser reeditada, entre tantas coisas que acontecem com a chegada aí desse novo ser. A gente vai para a quarta fase, que é quando essa criança já se torna uma adolescente, porque a adolescência ela mexe também com toda a estrutura da família. Antes eram só vocês, aquele grupo, né, geralmente mais recluso, e agora o adolescente ou fica no quarto e é como se não participasse mais da família, ou tem outros amigos e você tem que se adequar a essa nova estrutura, tem que ficar até de madrugada esperando o filho chegar e etc. Então começa a ter aí outras mudanças na chegada justamente da adolescência. Aí a gente vai para os 5, a quinta fase, que é o famoso, já conhecido até no senso comum como o ninho vazio, né? Que é quando esse adolescente passou a ser também um adulto, né? Geralmente adulto, e foi embora, foi casar, foi morar só, enfim, deixou a casa. Aí esse homem e essa mulher, em geral também, estou falando aqui da norma, mas existem outras possibilidades de conjugalidade. E aí esse casal, eles olham e dizem assim: quem é você, né? Porque eles vão começar agora a se redescobrir, porque não tem mais que cuidar dos filhos. Eu lembro também de uma paciente, essa foi muito emblemática para mim, que ela, tantos anos de casamento, aconteceu X possibilidades, X coisas na vida dela, eles se separaram justamente na fase do ninho vazio, quinta fase do ciclo vital. Ela disse: Luciana, eu peguei meu carrinho de compras, eu entrei no mercado, eu não sabia o que eu gostava de comer. Eu não sabia quem era eu. Porque eu era acostumada a comprar porque o fulano gosta, esse sabor de sorvete porque não sei quem gosta, esse tipo de biscoito o meu esposo adora. Quando eu me vi morando só, eu não sabia o que eu gostava, né? O que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, porque a agenda dela era atravessada pelos outros, né? A agenda atravessada pelos outros, as compras atravessadas pelos outros e por aí vai. Então, essa é a quinta fase, né, que a gente chama desse ninho vazio, onde os pais, em geral, não tem mais esse atravessamento dos filhos e passam a ter que conviver entre eles. E aí, geralmente, dá muita solidão também nessa fase, né? Muitas ressignificações. A sexta e última fase é do envelhecimento, né? Onde tem que conviver com outras gerações, enquanto essa pessoa que está na sexta fase, provavelmente o neto dela está na segunda fase, na primeira fase. Então veja que é um ciclo onde cada membro pode estar também criando e constituindo um novo ciclo, uma nova família e por aí em diante. Então veja que só o fato da existência desse ciclo vital já pode gerar vários conflitos familiares. Porque imagina que uma adolescente às vezes está querendo viver muita coisa que os pais às vezes até já viveram ou não viveram do mesmo jeito, por ser época diferente, etc. E tem ali um idoso convivendo junto. Então até as questões geracionais desse ciclo familiar já podem ser promotoras de conflitos familiares.
Outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer, deixar de falar, deixar de esquecer seria ótimo, mas deixar de falar, é pensar nessa família como esse mapa, né? Então, a gente vai pensar sempre naqueles que nos educaram, nos nossos cuidadores, nossos responsáveis, nossos pais e mães, e pessoas ali perto, às vezes foi uma tia, às vezes uma avó, e etc. O que que eles me ensinaram? Como que eu fui educada? Quais foram os modelos? Quais foram os meus valores? O que que era importante para mim, frente ao que eles me passavam? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter assim quase que tatuado, para a gente compreender um pouco da nossa história afetiva relacional. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e eu estava muito chateada. Aí meu pai disse: o que foi? Eu disse assim: ah, pai, eu tirei uma nota que não foi muito legal. Ele disse assim: ah, o que foi? Eu disse assim: ah, eu tirei 9. Aí meu pai falou assim: como assim 9 não é legal? Eu disse assim: ah, não foi a maior nota da turma e também um monte de gente também tirou 9. Cara, meu pai me sentou assim na cadeira, ele me deu uma lição de moral que ficou assim uns 40 minutos falando: foi o que você mereceu, você não tem que ficar triste porque o outro tirou nota melhor do que você. E ficou falando, falando, que olha, nunca mais. Eu fico pensando, se ele tivesse feito de uma outra forma, se eu tivesse chegado em casa, ele tivesse brigado comigo: realmente, da próxima vez você tem que tirar 10, você tem que ser a melhor da turma, tem que derrubar os seus coleguinhas. Se eu seria a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse tido um outro tipo de educação, um outro tipo de modelo, sabe? Um outro paradigma, um outro mapa. Então, para mim isso é muito caro realmente, a gente pensar nesse mapa, sabe? Um pouco, eu sei que mapa, mas vamos chamar então de Waze ou alguma coisa do tipo, sabe? Mas pensar nisso que vai norteando, dando essa direção. E ver lá de trás, né? E ver lá de trás. E eu sei que às vezes a gente pensa: ah, mas isso aconteceu há tantos anos, só que a gente não vive tão no passado quanto a gente gostaria de viver. Os afetos, eles são reeditados, não é passado, presente, futuro. Funciona como uma espiral. Alguma tristeza, um sentimento de rejeição que eu tenha hoje, ele é somado com uma rejeição que eu possa ter com 3 anos de idade, com 10 anos de idade, com 15, com 20, com 25 e por aí vai. São reeditados. O que a gente vivencia, ele não vai embora, não evapora simplesmente, ele fica aqui em algum lugar. Então, se hoje eu me sentir rejeitada por uma situação X com um colega de trabalho, ele vai vir somado das outras experiências de rejeição que eu tive na vida. Não por acaso que às vezes toma uma dimensão, uma proporção, que às vezes é até ilógica, que às vezes a gente nem consegue compreender. Caramba, eu tô sofrendo tanto porque recebi esse fora. É porque não foi só esse fora. Às vezes ele vem acumulado de outros foras que eu recebi, né? Então, a ideia é que a gente começa já a perguntar isso, né? Como é que eu fui educado? Porque a gente não tem disciplina sobre ensino dos afetos. A gente não tem nenhum tipo de disciplina que nos ensine a educação afetiva. Ao contrário, a educação que a gente tem em todos os níveis, né, da creche ao ensino superior, a gente é ensinado a poldar os nossos sentimentos, a não comunicar o que a gente está sentindo, a escamotear absolutamente tudo. Então, é desde o engulo o choro até o deixa isso pra lá, não arranje confusão. Então, a gente não é ensinado a entrar em contato com o que a gente está sentindo e comunicar o que a gente está sentindo de uma forma adequada. Tanto é que às vezes tem gente que diz assim: ah, não, agora eu já aprendi. Tudo que eu sinto eu digo mesmo, e quem achar ruim, que se F, né? Se ferre, para não dizer outra coisa, e etc. Você não está comunicando o que você está sentindo, pura e simplesmente. O que é que você acha que está ensinando ao outro agindo dessa forma? Que tipo de experiência eu quero ter com o outro só explodindo, né? Só sendo grosseiro. Ah, eu vou colocar o outro no lugar dele. Qual é o lugar do outro? Qual é o teu? Para colocar o outro no lugar que você acha que é dele. Então a gente começa a perder o limite da assertividade para a grosseria. Então, a gente não sabe, às vezes, nem nomear o que a gente está sentindo. Às vezes a gente está infeliz e diz que está com depressão. Às vezes a gente está com uma mágoa e diz que está com raiva, né? Porque às vezes a gente não consegue nomear
né? Dar sentido, dar significado à dimensão dos afetos, porque a gente não foi educado para isso. A gente não foi educado para isso, nem estamos sendo hoje. A gente vê as escolas básicas, minha filha vai fazer daqui a 15 dias 4 anos de idade. A escola dela tem não sei quantas coisas, é aula de capoeira, de violão, não sei de quê, que eu digo, gente, ainda bem que ela não tá indo pra escola, porque é muita coisa, sabe? É muita coisa. Para o quê? Para ser competitivo, para ser muito bom, para desenvolver altas habilidades, etc. Mas quando chora, diz, não, não, não chore, não vai passar. Como assim chore, não vai passar? Tá chorando, deve ter algum sentido, né? Tem que ter um porquê. Que choro desmotivado é esse? É estranho, no mínimo. Então a gente não é, e como eu disse, assim, é do ensino básico ao ensino superior. Então a proposta é para a gente pensar justamente nessas relações e constituições primárias, como que a gente foi educado e como que se deu esse ensino das nossas dimensões afetivas, tá? Então pensar um pouco aí nessa frase final, como a educação fez você se relacionar com as pessoas. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho, sentisse um pouquinho, nem precisa responder alguma coisa do tipo. Se quiser anotar, se quiser printar a tela para pensar depois. Mas, porque a ideia do workshop é um pouco disso, né? Eu sei que não dá assim pra gente ter uma mega interação, mas pelo menos pensar. E aí eu cortei e coloquei, sente aí, né? Assim, ao invés de só pensar, só ir pro racional, pensar aqui como é que tá, assim. Eu conheço a minha família, cá pra nós, conheço a minha família, sei o que que eles sentem, o que que eles pensam, tem esse diálogo, eu sei de fato de onde eu venho, quais são os seus desejos, quais são as suas frustrações, que tipo de emoções são mais frequentes neles. Eu sei as histórias de vida deles para saber quem eles são e quem os constituem. O que, que é muito para eles, né, dessa dimensão afetiva. Às vezes eu digo, meus pais nunca me deram carinho, e às vezes para eles deram o máximo que eles conseguiram dar para uma pessoa na vida. Então, para eu começar a tentar ver o outro dessa perspectiva do outro, e não ver sempre o outro com a minha lente, né, com os meus olhos. Pensar que tipo de afeto, né, de sentimentos eu nutro pelos membros da minha família. Como é que estão esses vínculos, né? O que é que aparece mais vezes? Eu escuto muito no setting terapêutico as pessoas dizendo assim, eu nunca disse eu te amo pro meu pai, nunca disse eu te amo pra minha mãe. Agora, quando tem uma discussão, aí, buá, coloca tudo, né? Tudo de ruim, a gente parece que a gente tem muito mais facilidade para retribuir uma discussão do que para emitir uma fala de um sentimento bom. Então, esse tipo de afeto e de comunicabilidade dos nossos afetos é uma coisa para a gente pensar, né? Em como é que eu nutro e como é que eu tenho, de certa forma, demonstrado.